vamos falar um pouquinho de uso do celular, né, dessa ferramenta fundamental, né, nos dias de hoje, nesse período de isolamento social, aqui na companhia. Rodrigo, obrigado pela participação conosco aqui no programa. Eu que Boa tarde. agradeço. Querido, a gente tinha vários aplicativos que eram uma promessa, né, que a gente teria aí essa possibilidade de uso, se falava muito nesse uso futuro dessas ferramentas, e a pandemia obrigou que a gente colocasse na rotina e no dia a dia em tempo recorde, né? Como é que se acompanha isso, né? E você que faz um trabalho nesse sentido, né, de ensinar as pessoas a utilizarem os aplicativos, a utilizarem o celular, como é que foi essa procura, né, essa avalanche aí de pessoas tentando se adaptar à ferramenta? Eu acredito que nós sofremos assim uma adaptação repentina, né? Fomos incitados a sofrer essa adaptação de uma semana para outra, né? A gente já estava tendo um crescimento das plataformas digitais, das lives, né? Mas pós esse início da pandemia, do período da quarentena, nós percebemos uma aceleração desse recurso, né, de chamada de vídeo, live. Então, a procura por esses aplicativos de chamada de vídeo, né, seja os de mensagem instantânea, percebemos também um aprimoramento. Né? Eu estou vendo muito as redes sociais inserirem recursos novos. Por exemplo, no mensageiro instantâneo WhatsApp, a possibilidade de fazer uma chamada de vídeo de até 8 pessoas, ou até mesmo onde a gente está aqui, né, nessa plataforma, até 50 pessoas. Então, muitos cursos estão se adaptando também, estão dando aula online. Então, a gente teve realmente um advento, um crescimento de uma semana para outra. Também é interessante notar e entender aí também que foi um boom, já existiam muitos aplicativos e tem gente ficando maluca aí porque cada curso que entra, cada live que entra é um aplicativo diferente. Sim, né? sim. Então, que obrigou todos também a terem uma aproximação maior da tecnologia, né? Porque toda hora, olha, eu tenho que baixar mais aquele aplicativo, né? Memória de celular não está dando conta mais, né? Para conseguir fazer tudo nesse momento. Exatamente. Essa aproximação ocorreu acredito que pela necessidade, né, de se adaptar ao momento, de reconhecer a importância da plataforma. Hoje em dia, hoje, por exemplo, eu preciso pagar uma conta. Só que, como a gente está em casa, não é melhor a gente tentar pagar online? Então, está aumentando o uso dos aplicativos de banco também, né? Os de mensagem instantânea, como a gente acabou de dizer, mas muitos outros também, né? Os de delivery também, que já estavam em crescimento, que a gente já assim, estava avaliando um crescimento desses aplicativos. Delivery é a entrega, né? Então, você tem alguns aplicativos que você pede e chega na sua casa a refeição do restaurante. Estou percebendo também a entrega de supermercados, né, de aplicativos de compras, né, muitos supermercados entregando na sua casa. Eles cobram uma taxa ou até mesmo no aplicativo de delivery. Então, são adaptações que já estavam acontecendo, porque nós estamos na era digital, mas o momento atual acelerou, acredito que estou para dizer assim, de uns 3 a 5 anos aí, é legal a gente ver que teve um aumento aí, uma aceleração do processo. E é bacana ver uma questão simples, né? O delivery de comidas, por exemplo, né? Os aplicativos nesse sentido, eles já vinham numa crescente, né? E Sim. O que a gente percebeu é que com a pandemia eles viraram a bola da vez. Quem já tinha fez a transição melhor aí nesse período, né? Tem um respiro melhor nesse período de pandemia. Quem não tinha sofreu para se adaptar à ferramenta. Porque nós temos
um problema de inclusão digital hoje, né? Eu digo que no Brasil inteiro, né, é necessário um certo investimento nessa parte de inclusão, mas saindo um pouco da questão geral, nós temos hoje pessoas que, por conta das diferentes gerações, temos uma certa dificuldade com o smartphone. Por exemplo, se eu pegar, vou te dar um exemplo, eu sou de uma geração aí um pouco mais atual, se eu pegar uma Barça, eu não vou saber pesquisar na Barça. Uhum. Então, eu sou de outra geração. Se eu pegar o livro, eu vou precisar de alguém. Rodrigo, é assim, né? Você procura a letra tal. Da mesma maneira, pessoas adultos, maduros, né? Idosos, que são de outra geração, a tela é novo. Uhum. Então, é necessário uma educação nesse sentido, tanto profissional quanto de professores, de escolas, para inserir essa população. Temos pessoas que já estão um pouco, igual você acabou de dizer, né, que já estão um pouco adaptadas. Só que como hoje em dia nós temos um aparelho com muitas funções, né, o smartphone hoje possui muitas funções, muitos aplicativos, a gente não conhece totalmente ele. Às vezes eu entro na loja de aplicativos, né, nós temos uma loja de aplicativos no nosso celular para baixar aplicativo. Às vezes eu entro lá e vejo coisa muito nova, que precisa ser estudada. Então, hoje em dia, é necessário a gente conhecer e ficar a par dessas novas tecnologias. Mas, Rodrigo, vocês já usavam a ferramenta, né? A escola do celular aí, você tem mais de 2 anos, né, desse processo de ensinar, em especial as gerações que não são tecnológicas, né, desse ensino. Como é que foi se adaptar? Porque antes você ensinava presencialmente, né, com a pessoa junto. Como é que é ensinar à distância? Isso, o nosso presencial ele foi construído, né, ao longo desses 2 anos. Sofremos adaptações no material, então foi um método assim, bem estudado, praticado com os nossos alunos. Então, no início desse ano, nós começamos com um presencial testado e avaliado. Com a entrada desse período aí que nós estamos, foi necessário essas adaptações imediatas, como eu esclareci no bloco anterior. Então, nós transformamos os nossos cursos presenciais em apostilas impressas, com o método da escola. Estamos entregando pelos correios para todo o Brasil os nossos cursos apostilados. Também estamos lançando em DVD, caso a pessoa ela queira assistir a aula da professora, né? É um EAD em formato de DVD à distância e também online. Então, o que aconteceu? Nós adaptamos os nossos cursos para as diversas plataformas. A pessoa que não quer online, ela pode fazer o impresso, ela pode comprar o DVD. Então, nesses momentos de adaptação, de crise, né? Podemos dizer que estamos numa crise, é importante avaliar os pontos que podem ser mudados, adaptados e restaurados, né? A gente tinha um presencial, mas ele pode virar algo que a gente pode expandir e entregar aí para todos os estados. E, de fato, a gente observa que para as novas gerações, né, vamos falar da geração Z aí, que é a que está no momento, é muito simples, né? É muito intuitivo para essa geração aprender direto com a tecnologia, mas as outras não, né? E a gente tem visto também uma conexão de gerações, né? O neto auxiliando a avó nesse processo, mas muitas vezes não tem a paciência, ou não deixa essa avó, esse avô aprender, faz por ela, o que é errado, né? O certo é que eles entendam o processo e que usem essa ferramenta na sua rotina. Exatamente. Eu tenho uma experiência muito legal com a internet desde criança, então, quando começou aí nos anos 2000, a ser inserida aí
com uma maior velocidade a internet no Brasil, eu sempre fui muito curioso, né, pesquisava muitos sites, então eu estou dando exemplo da nossa geração, né, eu tenho 27 anos, então a nossa geração ela já começou a vir às redes sociais, então ela sempre foi muito curiosa. Uhum. Então a curiosidade instiga a gente a querer crescer na rede social, né? Em 2010 no Twitter eu consegui seguidores também por conta do meu trabalho de influenciador digital, então eu tive essas experiências que me deram bagagem para a construção da escola. Agora, pontuando isso que você falou, que a gente não é legal a gente ter uma pessoa que faz para a gente. Uhum. Por que não é legal? Porque se eu pedir, por exemplo, por exemplo, eu não sei fazer um bolo de chocolate. Faz um bolo de chocolate para mim? Faz um bolo de chocolate para mim? Eu sempre vou estar alguém fazendo esse bolo para mim, eu não sei a receita. Vai estar todo... Se eu descubro... Isso. Vai estar todo mês eu pedindo para o meu neto pagar o boleto para mim online. Isso. Se eu descubro a receita, se eu tenho um manual lá da receita, seja no papel ou no online, eu consigo estudar, né? É necessário estudar, igual você estuda uma receita de bolo, eu estudo aquilo e conforme eu vou praticando, na primeira vez que eu faço o bolo, eu não deixo queimar, eu não erro, deixo. Então eu vou praticando, vou sendo inserido nessas plataformas, então já está percebendo a inclusão, eu vou sendo incluído aos poucos, né? Então eu vou ter paciência comigo mesmo, eu não preciso que o meu neto, o meu filho, tenha paciência. Claro que nós temos muitos netos, filhos que ensinam com paciência, temos sim, mas eu ter paciência comigo mesmo e aprender é melhor porque me dá uma independência nas redes sociais e no digital. E também se nota, né, a gente viu essa questão do aumento de golpes pela internet também, né? Então, as pessoas estando um pouquinho mais capacitadas, elas também conseguem se proteger e se blindar para não cair nesses golpes. Recentemente, eu vi, há um mês atrás, uma pesquisa de que até o final dessa década que a gente entrou agora, que vamos entrar, teve um aumento do uso do e-commerce na América Latina. A pesquisa que eu vi estava falando da América Latina. Então, até o final da década vai ter um aumento aí que vai crescer muito mais, tanto por conta do momento como já estava crescendo. Esse uso do e-commerce, né, das compras no e-commerce, do que a gente recebe nos mensageiros instantâneos, é necessário que a gente tenha muita atenção ao que a gente vai abrir, né? Por exemplo, a gente diz lá para os nossos alunos, banco não envia e-mail, por exemplo. Uhum. O banco, quando ele quer falar com você, ou acredito, não tenho muita experiência nisso, mas acredito que o gerente te liga, ou você entra no aplicativo, ou vai lá presencialmente. Então, é necessário ver a fonte. Eu tenho visto muitos golpes de empresas também, às vezes mandando cupom no WhatsApp, tem esse cupom com desconto, aí você clica no link e te leva. Então, assim, é necessário a gente checar a fonte, tem sites que checam a fonte, que entra o ponto aí da fake news, né? Ainda mais nesse período que estamos, que está todo mundo muito compartilhando o que está acontecendo. Vamos checar a fonte. Às vezes o áudio que você recebe no WhatsApp, tal pessoa falou tal coisa, né? Mas da onde veio, quem falou, né? Vamos checar as fontes. Nós já percebemos, né, um crescimento de busca dos idosos por essas ferramentas, até na questão de ter uma conexão melhor familiar, né? Olha, o netinho mora longe, né, tem amigos que eu não vejo há muito tempo que também estão longe e tal. Então, a gente já viu um crescimento nisso. Com a pandemia, aumentou ainda em função do isolamento, ainda mais que a gente quer preservar mais os idosos, né, então o contato familiar diminuiu. Como é que é a satisfação, né, dessas pessoas ao conseguirem dominar a ferramenta aí, né? Como é que se acompanha esse feedback aí, né, das pessoas dominando e reintegrando aí famílias, amizades por meio da tecnologia? Olha, essa é uma experiência muito legal que eu vou contar. No início da quarentena, nós temos uma professora lá na escola, ela tem por volta de 60 anos,
e ela dá as aulas dos iniciantes. Nós já tínhamos a chamada de vídeo do WhatsApp com 4 pessoas. Uhum. E aí, nós gravamos um vídeo, né, nós e os professores. No início que entrou esse período, no início desse período, nós gravamos e mandamos para os nossos alunos, postamos nas redes sociais, a gente fazendo uma chamada de vídeo de 4 pessoas. E percebemos que muitas pessoas não sabiam dessa função da chamada de vídeo de até 4 pessoas. Uhum. Então, essa nossa professora começou a utilizar, ela já tinha conhecimento, mas ela começou a utilizar, depois que entrou 8 pessoas, ela começou a ligar para os familiares dela, porque ela estava com saudade dos netos, da filha, e nesse período que a gente está, a gente não pode ter contato. Então, quando a gente postou isso nas redes sociais, foi uma surpresa para a gente que algumas pessoas não conheciam essa ferramenta. Então, elas passaram a conhecer e praticar isso com os familiares dela. Eu gosto de dar esse exemplo da nossa professora Renata, porque para ela foi assim, depois que veio... porque no início, acredito que no início da quarentena estava em 4 pessoas, aí depois eles fizeram essa adaptação, passou para 8. Então, quando veio 8, ela falou, nossa, agora eu posso falar com a família inteira. Eu já vi almoço de família de domingo, né, com a família dividida em 4 casas e todo mundo almoçando junto online, né, e é bacana, né, e de fato supre muito desse contato, né, que o momento não está permitindo e ajuda demais. Aí a gente vê o lado maravilhoso da tecnologia. Eu acredito que o presencial vai voltar, uhum. né, como a gente sabe que ele vai voltar, ele vai continuar tendo a força que ele tem, só que agora as pessoas reconheceram a importância, a agilidade e até a gratificação do online. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma reunião em São Paulo. Será que eu preciso pegar o meu carro? Ter o custo que eu tenho para ir para São Paulo, para chegar numa empresa e ter uma reunião? Se for um evento que eu preciso tirar foto, ter contato, conhecer, ótimo. Mas se for uma reunião mais pontual, eu posso abrir online, seja nessa plataforma, porque o online ele é a mesma coisa que o presencial. Ele não possibilita o toque, mas ele tem a visão. Uhum. A visão, né? Você enxerga o que dá para compartilhar a tela, então você consegue ter as ferramentas que você tem no presencial também no online. Querido, eu quero primeiro parabenizar pelo trabalho, né? Agradecer por se dispor aí a falar conosco, né? E esperar realmente que cada vez mais as pessoas tenham todo esse acesso aí a esse lado tão benéfico da tecnologia, e parabéns a todos vocês aí pela iniciativa. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar utilizando essa plataforma online agora também. A gente está tendo uma entrevista super gostosa e nos adaptamos, né? Maravilha. E para encontrar vocês, as pessoas podem procurar aí por Escola de Celular para ter mais informações, é isso? No Facebook ou no Instagram, pode digitar lá Escola de Celular que a gente está por lá para atender vocês. Maravilha. Obrigado pela atenção conosco, tá certo?